Em 2016 foi sancionada a lei que normatizou o mandado de injunção. Da época que o projeto que deu origem à lei foi aprovado no Congresso Nacional. O mandado de injunção é feito para garantir o direito de quem se sente prejudicado pela omissão diante da falta de regulamentação de uma norma constitucional. O Poder Judiciário cobra do órgão competente, seja o Poder Executivo ou Legislativo, a elaboração de uma lei para preencher a lacuna que existe na Constituição. Um exemplo clássico é o direito de greve para servidores públicos. Como a regra nunca foi regulamentada, o Supremo Tribunal em 2007 decidiu que até a edição de uma legislação específica sobre o assunto deveria ser aplicada aos servidores públicos, a mesma lei que rege a greve na iniciativa privada. O projeto de lei aprovado pelo Senado determina que o mandado de injunção pode ser individual ou coletivo e apresentado por pessoa física ou jurídica. No caso de mandados coletivos, poderão entrar com ação o Ministério Público, a Defensoria Pública, partido político com representação no Congresso Nacional e organizações sindicais. Finalmente, o Poder Executivo. Ele também legisla, e aí legisla no sentido próprio da palavra mesmo. Ele edita um ato legislativo, quando ele edita as medidas provisórias. As medidas provisórias que estão lá no artigo 62 da Constituição Federal, que vieram por inspiração do direito italiano, lá no artigo 77 da Constituição italiana, as medidas provisórias que são atos editados pelo Presidente da República com a força de lei, quer dizer que vale como se fosse lei, antes mesmo de ser apreciado pelo Congresso Nacional, mas que depende da aprovação do Congresso Nacional para se tornar lei, para se transformar em uma lei em definitivo. Então, quando o Presidente da República edita a medida provisória, ele está de maneira atípica, porque não é a função primordial dele. Ele está de maneira atípica e de maneira excepcional. Ele está também legislando, ele está também exercendo a função legislativa. O que é interessante é que a gente percebe que mesmo os outros poderes, notadamente o Poder Executivo, possam legislar. Isso é, nunca em regra geral, isso é sempre a exceção. Por isso que, por exemplo, a Constituição diz que tem uma lista de matérias sobre as quais a medida provisória não pode tratar. Também a medida provisória está sujeita a um prazo. Se ela não for votada dentro de um determinado prazo, ela é considerada rejeitada, ela morre. E também, além disso, o presidente só pode editar a medida provisória se estiver presente os requisitos de relevância e urgência, e você percebe que, ao mesmo tempo em que a Constituição permite que o Executivo legisle, também ela diz, olha, isso daqui não é regra geral, isso daqui é uma situação de exceção, uma situação de exceção e temporária. Qual é o prazo que ela tem de validade? A Constituição prevê o prazo de 60 dias, prorrogável a única vez por mais 60. Tudo bem que esse período fica congelado em caso de recesso do Congresso Nacional. Quer dizer, a medida provisória fica valendo, mas nos períodos de recesso esse prazo é suspenso. Esse prazo tem a sua contagem suspensa. Mas aí, se você lá, então, não havendo interrupções, você vai ter, então, nesse prazo de 120 dias de vigência da medida provisória. A medida provisória ela vai ser aprovada pelo Congresso Nacional e vai se transformar numa lei. Vai deixar de ser uma medida provisória e vai virar uma lei em caráter definitivo. Ou ela vai ser rejeitada pelo Congresso. Se ela não for votada, não for apreciada nessa janela, é considerada rejeitada. A medida provisória, enquanto medida provisória, vai morrer ou porque vai deixar de existir simplesmente, ou então porque vai ser convertida numa lei. O plenário aprovou a medida provisória que facilita a compra de vacinas contra o Covid-19. O texto já aprovado pela Câmara dos Deputados dispensa a licitação, estabelece regras mais flexíveis para a aquisição de insumos e serviços necessários à imunização. A medida provisória determina que a aplicação de vacina deve seguir o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e autoriza estados e municípios. O plenário do Senado aprovou o programa de subvenção ao diesel que autoriza o governo a bancar 30 centavos no preço do combustível. A medida provisória 838 foi editada para acabar com a greve dos caminhoneiros que paralisou o país em maio. Durante a votação na Câmara, os deputados restringiram o incentivo ao... O presidente editou no início de setembro a medida provisória número 1000. Esse número representativo é contado a partir de 2001, mas as medidas provisórias existem desde 1988. As MPs, como são conhecidas, são geralmente vistas por dois aspectos. Podem permitir ações urgentes necessárias, mas também são criticadas por dar ao Poder Executivo a prerrogativa de propostas, projetos ou iniciativas de outros poderes, né? A gente tem aqui. Então, por exemplo, projetos são da iniciativa do Poder Judiciário, do Poder Executivo, mas esses projetos, mesmo tramitando no Congresso Nacional, eles têm um limite.
Como é que funciona em relação ao aumento da despesa? Tem alguma coisa que a Constituição prevê levando em consideração a separação dos poderes? Do princípio de separação dos poderes, a gente fala em 3 consequências do princípio da separação de poderes, mais diretamente para o processo legislativo. A primeira foi aquela que a gente citou, a excepcionalidade de qualquer legislação emanada do Poder Executivo. Quer dizer, o Executivo pode legislar, mas em apenas algumas situações excepcionais, em bases excepcionais. E em outras 2 consequências são exatamente essas 2 que você cita. Primeiro, a existência de hipótese de iniciativa privada de outros poderes. Quer dizer, a existência de determinado projeto de lei que um deputado ou senador não pode propor, que só pode ser debatido se vier por provocação de outros poderes. Por exemplo, o aumento do salário para o servidor do Poder Executivo. Não tenho dúvida que se o deputado ou senador pudesse propor aumento para o servidor do Poder Executivo, ia haver uma miríade de projetos para dar aumento para tudo quanto era carreira do funcionalismo. E aí é considerada uma conduta perigosa, porque o Congresso estaria ser mais popular, mas o Congresso estaria fazendo cortesia com o chapéu alheio, dando um aumento que seria pago com orçamento, não do Congresso, mas do Poder Executivo. Então, por isso, a Constituinte, ao redigir a Constituição, o Constituinte entendeu, por exemplo, para dar aumento ao servidor do Poder Executivo, isso só pode acontecer no Congresso Nacional por meio de projeto de lei, se o projeto for de autoria do próprio Poder Executivo. É como se a Constituição dissesse o seguinte: olha, quem dá o aumento para o servidor público é o Congresso, mas só por provocação de cada poder. Então, o Congresso pode dar aumento ao servidor de todos os poderes, mas só se os próprios poderes pedirem. Então, por exemplo, o Executivo apresenta um projeto de lei para dar aumento ao servidor do Executivo. O Congresso, se concordar, aprova, e o Judiciário propõe um projeto de lei para dar aumento ao servidor do Poder Judiciário. O Legislativo e o Congresso, se concordarem, aprovam. Nesse caso, eu tenho iniciativa privada de cada poder exatamente para proteger a independência e a harmonia do próprio poder, para, vamos dizer assim, jogar com a necessidade de convergência. Digamos, só há um aumento para o servidor do Poder Executivo se o Executivo e o Congresso concordarem que é o caso. Só aumento para o servidor do Judiciário ou do Ministério Público se a própria instituição e o Congresso concordarem. Porque um deputado não pode propor aumento para o servidor do Ministério Público? Separação de poderes. E mesmo nesse caso também se emite emenda parlamentar, quer dizer, se admite que um parlamentar propõe alteração no projeto de lei que veio, mas ele não pode por meio de emenda parlamentar. Nesse projeto de iniciativa privada do outro poder, não se pode pôr emenda parlamentar, geralmente de despesa. Aqui para o nosso ouvinte acompanhar de forma bem detalhada a situação seguinte: imagine que o Ministério Público da União enviou por meio do Procurador-Geral da República, que é o chefe da instituição, enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei dando aumento aos servidores de carreira e de técnico administrativo, que ganham, digamos, R$5.000 e que vão para ganhar R$7.000. Esse é o projeto, essa é a proposição, projeto de lei para dar aumento aos servidores do MPU, Ministério Público da União. Só pode ser proposto pelo próprio MPU, mas se o Congresso pudesse fazer emenda nesse projeto de maneira limitada, a gente cairia no mesmo problema, concorda? Se o Congresso pudesse pegar esse projeto e fizesse uma emenda e dissesse: não, senhor procurador, para que dá R$7.000, vamos arredondar logo para 10, eu cairia no mesmo problema, entendeu? Eu teria uma cortesia com chapéu ali. Eu teria um ato de Congresso Nacional que estaria, então, vamos dizer assim, gerando obrigação financeira para outro poder, o que seria um desequilíbrio, uma desarmonia entre os poderes. Então, por isso, tem um artigo que é bem interessante da Constituição, que é o artigo 63. O artigo 63 diz: olha, nesse projeto de iniciativa privada de outras autoridades dos poderes, o Congresso Nacional pode fazer emenda, porém não pode acarretar aumento de despesa, não pode essas emendas acarretar aumento de despesas.